Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV. Nossa missão: ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, anunciar e levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Ouça bem, guarde no seu coração. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Boas novas na web, como acontece sempre às quintas-feiras. Excepcionalmente, estamos aqui nessa sexta-feira abençoada para mais um programa Boas Novas na web. É a Igreja Batista Boas Novas no cumprimento da grande comissão, nesse ano sob o tema Fazendo uma Grande Obra. Não podemos descer. Programe-se para estar conosco em um de nossos encontros. Você é o nosso convidado. Nosso tempo fica à rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Encontro do Grupo de Crescimento Cristão. Depois segue-se o culto. Nesse mesmo tempo, há uma programação especial, num espaço especial, com pessoas especiais, que vão cuidar da sua criança enquanto você participa das atividades no salão principal. Programe-se, vem estar conosco nesse mês de junho, que vai começar já nesse domingo. É o primeiro domingo do mês de junho, mês do aniversário da igreja, 68 anos. Você é convidado a participar conosco, será um mês de celebração. E logo nesse domingo, vamos ter a abertura das celebrações do 68º aniversário da igreja, com a celebração da Santa Ceia do Senhor. E depois segue-se o culto de adoração e de louvor ao nosso grande Deus. No grupo de crescimento cristão vamos ter mais um encontro do curso de batalha espiritual. Programe-se, vem estar conosco nesse domingo. Domingo é o dia do Senhor. Será um tempo de bênção e será uma alegria para nós poder receber você conosco. Estamos aguardando você ansiosamente. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Que o vento do Espírito possa estar soprando na sua vida, no seu coração, aí onde você está, na sua casa, quem sabe no trânsito ou no trabalho, que você possa estar sendo visitado com a paz do Senhor. Vamos orar para que o vento do Espírito Santo de Deus, ele sopre nos 4 cantos da nossa nação, para abençoar a nossa gente, abençoar a nossa nação. Temos motivo também de gratidão a Deus, muitos motivos, entre eles a vida dos aniversariantes, as pessoas que aniversariaram nessa semana, dia 28, nosso irmão William Souza, no dia 28, no dia 29, ontem, a irmã Jaqueline Cavalcante, e também ontem, no dia 29, a jovenzinha Marcele Santana, do Ministério Infantil. Se você não foi mencionado,
Sinta-se também abençoado pelo Senhor. E se você é membro da nossa igreja, não teve seu nome mencionado, procure atualizar o seu cadastro para que possamos ter a alegria de poder mencionar o seu nome aqui sempre. Muito bem, vamos agradecer a Deus as bênçãos recebidas também, as orações respondidas, não é verdade? Deus é bom, Ele cuida de cada um de nós. O irmão William, irmã Jaqueline e Marcele, receba o nosso abraço carinhoso, meu, da minha família e da sua igreja. Que o Senhor abençoe vocês ricamente, que vocês possam continuar cada dia mais conhecendo o Senhor Jesus, cada dia vencendo com Jesus, cada dia sendo abençoado com vitórias, avanços, que possam ter muitos anos de vida, com sonhos e projetos realizados. Amém? Vamos orar? Você que está conosco, que bom que você está conosco, Kátia Constant, Daniel Constant, irmã Regina Lira e família, que eu consigo visualizar na telinha. Muito bom ter vocês conosco. Vamos orar, então vamos falar com Deus. Amado Pai, querido e santo Deus, no nome de Jesus nós entramos na presença do Senhor com a confissão de nossos pecados. Sonde o meu coração, o coração dos da minha casa, da minha família biológica, o coração da tua igreja, família espiritual, e perdoa os nossos pecados, remova tudo que não vem da parte do Senhor, arranque todo o mal pela raiz, sonde o coração da tua igreja no Brasil, perdoe também os nossos pecados, perdoa, Pai, os pecados da nação brasileira, aquilo que temos como nação feito contra o Senhor, em nome de Jesus. Aceita, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor, pelas orações respondidas, por toda sorte de bênção, saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, a viva esperança do Senhor em nossos corações, a presença do Teu Espírito conosco, a salvação que temos em Jesus Cristo, a santa palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, o livramento, oh Deus, tantas são as bênçãos. Também queremos, Pai, agradecer ao Senhor pela vida dos aniversariantes, Pai, do William, da Jaqueline, da Marcele, que, ó Deus, o Senhor possa abençoá-los rica e abundantemente, com muitos anos de vida, repletos de saúde física, saúde mental e espiritual, plena saúde, também saúde espiritual, com vitórias e conquistas, com o coração sempre cheios da alegria do Senhor, com sonhos e projetos realizados. Abençoa-os, Pai, com toda sorte de bênção. Queremos consagrar nossas vidas ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos e seremos, é para a glória do Senhor. Queremos consagrar a vida dos dizimistas e ofertantes, os mantenedores da casa de oração, da voz profética, da adoração profética, que as promessas do Senhor prosperem sobre o teu povo e nos faça crescer e, ó Deus, prosperar para a glória do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor no Brasil, que o Senhor nos ajude, nos anime, nos sustente, para continuarmos a anunciar essa mensagem de paz, de esperança e de salvação. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa nação brasileira, que o vento do teu Espírito sopre nos quatro cantos dessa terra, abençoando esta nação. Que essa nação reconheça que só o Senhor é Deus, e que Jesus Cristo de Nazaré é a nossa única esperança. Que teu Espírito Santo tenha plena liberdade aqui em nós e entre nós que estamos a ministrar,
e até onde chegar essa transmissão. Cada pessoa que tiver acesso a essa transmissão, que possa ser ricamente abençoada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está. Em Daniel Constant. Agradeça o Senhor, vamos agradecer o Senhor, louvar o Senhor, porque o Senhor é bom. Que o vento do Espírito Santo possa estar soprando aí na sua casa. Estamos chegando ao final do mês de maio, mês abençoado, né? Penúltimo dia hoje, amanhã é o último dia, e no domingo, primeiro dia de junho, mês do aniversário da igreja. Que o Espírito Santo nos revista de um espírito de gratidão a Deus, para que possamos estar agradecendo a Deus por esse tempo, que possamos cada dia mais sermos igreja do Senhor, corpo de Cristo, membros um dos outros, e continuar sendo luzeiros de Deus em Vila Isabel, Rio de Janeiro e no Brasil. Vamos nos imbuir desse espírito de gratidão. Amém, irmã Kátia, irmã Regina, Lilian Rose e família, e Francilino e família que estão chegando aqui, que eu consigo visualizar. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesse mês de junho. Seja um tempo muitíssimo abençoado. E já nesse primeiro domingo vamos ter a abertura das celebrações desse mês de junho. A palavra, a frase-chave é o mês do bom ânimo. Precisamos estar com bom ânimo para, nesse último mês do primeiro semestre, estarmos fortalecidos para avançarmos para o segundo semestre com toda a ousadia e toda a autoridade que venha da parte do Senhor. Amém, queridos? Vamos estar então hoje, é uma data marcante, porque vamos hoje estar compartilhando o 41º episódio da história de Abraão. E é o último episódio, 41 episódios. Estivemos aqui conversando, contando, refletindo, sendo inspirado por essa história tão importante das Sagradas Escrituras. A história de Abraão, um homem de fé que junto com sua família caminhou com Deus. E esse episódio de hoje, o último dessa série, o título é Uma Fé que Ainda Fala Hoje. E esta fé é uma prova também da fidelidade de Deus. E é sobre isso que vamos tratar aqui, sobre o que foi a vida, assim, muito sinteticamente, de Abraão, e como ela é inspiradora para nós hoje. Então aí convide, compartilhe, chama as pessoas, aí comente para que essa transmissão chegue ao maior número de pessoas possível. O texto é o texto do começo do capítulo 25 de Gênesis. Eu vou ler verso 7 até o verso 10. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que está em frente a Manré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et,
ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Então, aqui é o relato simples e final dos dias maravilhosos que Abraão viveu na presença de Deus. Abraão, além de Isaac, teve outros filhos, né? E Abraão, então, ele tomou como sua esposa Quetura, após a morte de Sara, e ele então teve mais 6 filhos. Está no relato bíblico, capítulo 25. Eu vou remir o tempo aqui. E através dos seus filhos, e através dos filhos que teve com Quetura, Abraão se tornou também o pai de outros povos, como os medianitas. Abraão viveu 175 anos, que bênção, hein? Aí os aniversariantes aí, pega essa bênção aí, a bênção da longevidade, né? Eu quero essa bênção, Senhor. E a Bíblia diz que ele viveu esse tempo, 175 anos, e seus filhos, Isaac e Ismael, sepultaram no campo de Efron. A Bíblia também afirma que tudo que Abraão tinha, ele deu ao seu filho Isaac, por causa da promessa do plano de Deus, e aos demais filhos ele também presenteou com bens. Segundo o relato bíblico, nos faz entender não como foi com Isaac, mas também reconheceu e presenteou seus outros filhos. A história de Abraão, ela percorre toda a Bíblia. No Novo Testamento, temos as citações de Abraão, 74 referências a Abraão, nos livros do Novo Testamento. E está apenas atrás de Moisés, que possui 79 citações. No Novo Testamento, Deus é chamado o Deus de Abraão. Olha só, que privilégio, o Deus de Abraão. Olha que maravilha chamar-se o Deus de Ruimar, o Deus de Lilian Rose. Olha que privilégio. Mas ele foi chamado como Deus de Abraão. Mateus 22, 32, Atos 7, 32. Na genealogia de Jesus, quando ali vemos ali em Mateus, vamos ver aqui, Mateus, capítulo 1, verso 1, Abraão aparece como antecessor do Messias. E além de ser pai do israelita, segundo a carne, pai biológico, Abraão também é tido como pai espiritual. Guarda isso no seu coração, a ligação direta que você tem, que nós temos com esse homem de Deus do passado. Ele é o pai espiritual de todos aqueles que compartilham a fé em Cristo. Sabia? Mateus 3, 9, tem várias citações, João 8, 33, Atos 13, 26, Romanos 4, 11, Gálatas 3, 29. Vou repetir, é o pai de todos aqueles que compartilham a fé em Cristo. E tem gente que diz que não tem nada a ver, a história de Abraão foi só como Israel, o povo do passado, não tem nada a ver com a igreja de hoje. Está aqui a Bíblia que afirma essa ligação direta espiritual com Abraão. A fé de Abraão é o modelo de fé que devemos ter. É o que a Bíblia diz, Romanos 4, 3 a 11. É o modelo de fé, é o exemplo de fé. Por tamanha fé, ele está presente na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, está lá uma galeria dos heróis da fé, exemplo de fé, está lá Abraão. E quanto à história de Abraão, né? A historicidade da vida de Abraão, será que a história confirma a vida de Abraão? Sim. É plena a confirmação pela história dos relatos bíblicos sobre a vida de Abraão. Tudo que a arqueologia descobriu sobre as civilizações da época de Abraão
confirmam os relatos bíblicos, né, com uma descrição perfeita, segundo os estudiosos, né? Aquela guerra entre os 4 reis, quando Abraão enfrentou aquela confederação de reis para resgatar o seu sobrinho Ló, que foi sequestrado com sua família e sua fazenda, lá no capítulo 14 de Gênesis, ela é considerada, ela é confirmada pela arqueologia em detalhes sobre essa questão. E as características de Abraão, rapidamente, né? Porque se for citar, a gente vai ficar muito tempo falando sobre esse homem de Deus. Vamos ver algumas características de Abraão. Abraão é o pai do povo hebreu, né? Ele é, como eu já mencionei, considerado o pai da fé, né? Todos que têm Jesus Cristo são descendentes espirituais de Abraão. A Bíblia não esclarece nada sobre a vida de Abraão antes dos 75 anos de idade, né? Mas depois do chamado dele, capítulo 12 de Gênesis, nós temos todos os detalhes da vida de Abraão. Foi pai aos 100 anos, pai de Isaac aos 100 anos de idade, né? E ele, algo aqui extraordinário na vida de Abraão, que Abraão, ele, embora sendo rico lá na sua terra, Ur dos Caldeus, ele saiu com sua fazenda, deixou a sua casa, sua parentela e se tornou quase que um nômade. Não tinha residência própria. Porém, ele sempre foi um homem muito poderoso e rico. Estava conversando com um amigo, contando para ele alguns detalhes sobre a vida de Abraão essa semana, e falei para ele como Abraão, um fazendeiro que não tinha nenhum treinamento de guerra, pôde reunir o seu servo, o seu povo, sua família e resgatar de uma confederação de reis o seu sobrinho Ló e toda a sua família e toda a sua fazenda. Era um homem de fato poderoso, porque o poder de Deus estava sobre a vida dele. Também é tido como um homem de paz. Era um pacificador, né? Ele teve encontros pessoais com Deus. E um deles em forma humana, quando o Senhor visitou ali, por ocasião da destruição ali de Sodoma e Gomorra, os anjos do Senhor estavam ali, e também em outras ocasiões, capítulo 12, verso 7 e 9, capítulo 18, verso 1 a 33. Abraão também recebeu a palavra de Deus, a direção de Deus em sonhos. Olha o envolvimento desse homem com Deus. No capítulo 20, verso 7, ele foi tido por Deus mesmo como um profeta. A gente quase não menciona Abraão como profeta, né? Mas quando houve aquele incidente com a mulher de Abraão, que aqueles reis ali tomaram a mulher e Abraão disse que era irmã, Deus disse àquele rei ali em sonho: ele é um profeta, não mexa com ele. Olha só que coisa poderosa. Por 2 vezes ele escondeu que Sara era a sua esposa. Capítulo 12 e capítulo 20 de Gênesis. É chamado amigo de Deus. 2 Crônicas 27, Tiago 2:23. Amigo de Deus. Depois de Moisés, é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Um homem de fé que, junto com sua família, caminhou com Deus. Uma fé que sempre falou e ainda fala hoje. Uma fé que provou a fidelidade de Deus para com os que são fiéis a Ele, para os que creem nele, depositam a confiança nele e obedecem a Ele. Abraão
ele deixou um lastro de bom exemplo, de inspiração para nós. Na vida, na história de Abraão, nós podemos vislumbrar, enxergar que compensa, vale a pena crer em Deus. Vocês observaram que várias citações que eu fiz aqui, bem ligeiro, por causa do nosso tempo, nós vemos como ele tinha um relacionamento muito especial, virtudes muito especiais. O pai da fé, né? É o pai da igreja, o nosso pai, porque somos descendentes espirituais dele, né? Um homem que, apesar de ser de carne e osso como nós, ele caminhou até o fim. Teve algumas derrapadas, sim, diante da promessa de Deus, foi tomado pela ansiedade, mas logo se soergueu, Deus o sustentou, viveu caminhando, não vamos falar aí como sem rumo, mas viveu caminhando como um nômade, não tinha paradeiro definitivo, mas foi um homem poderoso. Deus o manteve forte na caminhada, porque ele estava debaixo da obediência. O manteve também como um homem rico, abastado, porque era fiel a Deus. Era um homem de paz. Embora reagiu quando seu sobrinho foi sequestrado, mas era um pacificador. Quando mesmo Ló estava com dificuldade, os pastores de Ló, seu sobrinho, estavam criando atrito com os pastores de Abraão por causa do espaço para a criação de gado. Ele podia dizer: olha, meu sobrinho, toma sua direção, o campo é meu. Mas ele falou assim: olha, não precisamos brigar por isso, Ló. Você é da minha família, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Um homem de paz. E acima de tudo que eu quero destacar, é um homem de relacionamento íntimo e intenso com Deus. Ouvia Deus falar, teve encontro, experiências profundas com Deus, teve visitação de anjos na sua vida da paz de Deus, recebeu a direção de Deus em sonhos e um profeta, como diz aqui, um profeta e amigo de Deus. Não é maravilhoso esse título? Nós podemos também ser amigos de Deus, com intimidade com Ele, cultivando a nossa fé, a nossa devoção a Deus. Que Deus possa te abençoar, nos abençoar, para que sigamos os exemplos de fé que temos na palavra de Deus, como a fé de Abraão. Um homem de fé que, junto com a sua família, caminhou com Deus. Que você também possa continuar sua caminhada junto com os seus, exercitando, perseverando a sua fé em Deus. Você pode pensar assim: ah, mas eu tenho tantas dificuldades, tantos motivos, eu tenho tantas lutas. E Abraão teve tanta dificuldade. Teve um momento que ele pensou que a promessa não ia concretizar na vida dele. Chegou a falar com Deus: cadê o filho que o Senhor prometeu? E ele já velho, quando, de acordo com as leis naturais, jamais ele podia ter filho. Ele, Sara, sua esposa, já idosos. E veja que Abraão teve Isaac, e depois, no segundo casamento, ainda teve mais filhos. E a promessa de Deus sobejou na vida de Abraão. E isso nos inspira, nos desafia
a persistir, a obedecer, a caminhar, a enfrentar as vicissitudes da vida, as intempéries da vida, os imprevistos, até as tristezas que às vezes se abatem sobre nós. Às vezes a oração custa ser respondida, mas perseverar, que você continue caminhando com Deus. Meu desejo, meu propósito é que esta série de 41 episódios possa, de alguma forma, em algum momento, ter tocado o seu coração. Não só o seu, mas não sei a quantas pessoas foram alcançadas por esta série, mas o propósito é que muitas pessoas sejam alcançadas e que o Espírito Santo realize obra de transformação, de renovação, de salvação, de libertação, de vitória na vida das pessoas. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e vamos nos preparar. O que vem agora? Será que é uma nova série? Confesso a você que eu estou com 2 ou 3 propostas no meu coração. Se eu pudesse, compartilhava as 3, mas fica aí a surpresa para o nosso próximo encontro, nossa próxima quinta-feira. Qual será a série que seguiremos? Será um estudo bíblico? Será sobre um novo personagem bíblico? Olha aí para que Deus me ajude também nessa decisão, nessa escolha. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Foi uma alegria estarmos juntos. Que Deus abençoe você e sua casa. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Olha, que será no mês de junho, próximo domingo, pela manhã, 9h30 da manhã. Será um domingo grandemente abençoado. Um abraço duplo meu e da Lígia a você e a sua casa. Fiquem todos na santa e na bendita paz.